Oi, pessoal, pessoas maravilhosas desse YouTube, bem-vindas de volta ao Não Tão Básico, onde a gente se joga nas histórias que aquecem o coração e fazem a gente suspirar. Capítulo 28 da Descoberta das Bruxas. Preparem-se para uma noite bem quente entre Matthew e Diana. Atenção, não é recomendável para menores de 18 anos. Mas não teremos só paixão. Diana finalmente descobre o que aquela troca de juras de amor dele quando ele chegou em Septur significa para os vampiros e como isso muda tudo no relacionamento deles. Pega o seu chá, acenda uma vela e vem comigo para esse capítulo cheio de amor e revelações. Já sentiu um amor que parece selar seu destino? Antes de mais nada, antes de dar seguimento com esse capítulo, eu quero te pedir que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo desta saga que está começando a pegar fogo. Vimos no capítulo anterior que Diana está com um objetivo, uma missão: derrubar a muralha e começar a entrar nos segredos que Matthew esconde. Será que ela consegue nesse capítulo? Estão preparados? Então vamos nessa. Capítulo 28. Já seguros de volta ao castelo, fizemos uma refeição no aconchego do calor do fogo na área dos criados. Onde está Isabu? Perguntei a Martha quando ela trouxe uma xícara de chá. Saiu. Ela se virou na direção da cozinha. Saiu? Foi aonde? Martha, disse Matthew. Não precisamos esconder mais nada de Diana. Ela se virou para nós com um olhar fulminante. Não atinei se era um olhar dirigido a mim, para a mãe ausente ou para ele. Ela foi ver aquele padre na aldeia e também o prefeito. Martha calou hesitante e continuou. Depois ela ia limpar. Limpar o quê? Perguntei. Bosques, colinas, cavernas. Ela assumiu um ar de quem tinha explicado tudo, mas pediu um esclarecimento de Matthew com um olhar. Às vezes Martha confunde limpar com clarear. O pesado copo de vidro na mão de Matthew refletiu a luz do fogo. Ele estava bebendo um vinho da região, mas não muito como sempre fazia. Pelo que parece, mamã foi verificar se não há vampiros espreitando nas redondezas de Septur. Ela está procurando alguém em particular? Domênico, é claro. E Gerbert, outro vampiro membro da congregação. Ele também é de Alverne de Aurillac. Ela deve ir ver alguns esconderijos de Gerbert para ver se ele está por perto. Gerbert de Aurillac, o Gerbert de Aurillac, o Papa do século X, que se tornou conhecido porque tinha uma cabeça de bronze que lhe servia de oráculo? O fato de Gerbert ser um vampiro que um dia foi papa me interessava bem menos do que sua fama de estudioso da ciência e das artes mágicas. Eu sempre me esqueço que você é uma conhecedora profunda da história. Até coloca os vampiros no chinelo. É esse Gerbert mesmo, Matthew me alertou em seguida. E o melhor que você faz é manter distância dele. Se por acaso o conhecer, não faça perguntas sobre medicina árabe e astronomia. Esse vampiro sempre gostou de acumular bruxas e magia. Ele me lançou o olhar possessivo. Isabu o conhece? Ah, sim. Os dois já foram unha e carne. Se ele estiver pelas redondezas, ela certamente o encontrará. Mas não se preocupe, porque ele não coloca os pés aqui no castelo, garantiu Matthew. Ele sabe que não é bem-vindo em nossa casa, portanto, fique aqui dentro e só saia com um de nós. Não se preocupe, não sairei por aí sozinha. Gerbert de Aurillac não era alguém que eu quisesse topar pela frente. Suspeito que ela esteja tentando se desculpar pelo comportamento que teve. A voz de Matthew soou com neutralidade, mas transparecendo uma ponta de raiva. Você deve perdoá-la, repeti. Ela não queria que você sofresse. Diana, eu não sou uma criança e minha mãe não precisa me proteger da minha própria esposa. Ele continuou mexendo o copo de um lado para o outro. A palavra esposa ecoou em volta para todos por alguns segundos.
Será que eu perdi alguma coisa? Perguntei por fim. Quando foi que nos casamos? Martha olhou nos meus olhos. Quando voltei para casa, ele disse que a amava. Embora não seja um casamento oficial de cartório, aos olhos do vampiro já estamos casados. Então isso não aconteceu quando eu lhe disse pelo telefone que o amava e você também disse que me amava. E só quando você voltou para casa e me disse isso pessoalmente? O assunto demandava precisão. Eu já estava pensando em abrir um arquivo no meu computador com o título Frases que soam de um jeito para as bruxas, mas que significam outras para os vampiros. Os vampiros se acasalam como os leões e os lobos, ele disse como se fosse um cientista de documentário televisivo. A fêmea escolhe o seu par, se o macho concordar, portanto está feito. Eles estão casados pelo resto da vida e toda a comunidade reconhece essa união. Ah! Exclamei com um sopro de voz. Lá estávamos nós de volta aos lobos noruegueses. Na verdade, eu nunca gostei da palavra par. Soa sempre impessoal, como uma tentativa de emparelhar meias ou sapatos. Ele deixou o copo de lado e se apoiou de braços cruzados na superfície envelhecida e gasta da mesa. Mas você não é uma vampira. Você se importa se eu a considero minha esposa? Um ciclone entrou pela minha cabeça. Enquanto eu tentava imaginar o que o meu amor por Matthew tinha a ver com membros ferozes do reino animal e com uma instituição social que não me entusiasmava, e no ciclone não havia placas para me ajudar a encontrar o caminho. E quando dois vampiros se casam? Perguntei ao me recobrar. O que se espera, que a fêmea obedeça ao macho? Devo dizer que sim, ele disse olhando para as próprias mãos. Apertei os olhos quando vi que ele continuava de cabeça baixa. E o que espera de mim nessa união? Amor, honra, guarda e fidelidade. Ele respondeu finalmente, se dirigindo a me olhar nos olhos. Isso soa tão aterrador quanto uma cerimônia medieval de casamento. Foi um vampiro que escreveu essa parte da liturgia, mas não vou obrigá-la a me servir, ele me garantiu. Isso foi elaborado para satisfazer os humanos. Aos homens, não creio que isso tenha feito alguma mulher sorrir. Provavelmente não. Ele deu um sorriso amarelo. A irritação deu lugar a um olhar aflito. Ele olhou novamente para as próprias mãos. O passado sem Matthew pareceu frio e cinza, e o futuro prometia ser bem mais interessante com ele ao meu lado. Nosso namoro era recente, mas já me sentia amarrada a ele. E quer ele me chamasse de esposa ou não, o fato é que os vampiros tinham um comportamento animal, e não seria possível trocar a obediência por algo mais progressista. Meu marido, eu devo ressaltar no sentido estrito que sua mãe não estava protegendo da sua esposa. As palavras marido e esposa soaram estranhas na minha boca. De acordo com os termos aqui colocados, eu não era sua esposa até o momento em que você voltou para casa. Pelo contrário, eu era apenas uma criatura que você deixou como um pacote sem endereço do remetente. Por isso, a minha punição foi menos severa. Matthew esboçou um sorriso no canto da boca. É o que você acha? Suponho então que devo honrar o seu desejo e perdoar a minha mãe. Ele pegou a minha mão e começou a dar beijinhos nas juntas dos meus dedos. Eu disse que você é minha, e fui bem claro. Foi por isso que Zabu se irritou quando nos beijamos ontem na frente da casa. Isso tanto explicava a raiva como a submissão abrupta de Zabu. Não havia como voltar atrás porque você já estava comigo. Não para o vampiro, nem para uma bruxa. Matthew cortou o clima que começava a pesar ao olhar com um ar maroto para o meu prato vazio. Eu simplesmente tinha devorado 3 porções de ensopado e insistindo o tempo todo que não estava com fome. Já terminou? Ele perguntou. Sim. Resmunguei aborrecida por ter sido surpreendida. Não era muito tarde, mas comecei a bocejar. Encontramos Martha polindo a madeira de uma enorme mesa com uma mistura perfumada de água fervente, sal marinho e limões e lhe demos uma boa noite. Isabu logo estará em casa, disse-lhe Matthew. Ela vai passar a noite fora, retrucou Martha com um ar sombrio.
ocupada com os limões. Ficarei aqui. Como quiser, Martha. Ele deu uma palpadela no seu ombro. Enquanto caminhávamos até o estúdio, Martha me contou a história de onde comprara o exemplar do livro de anatomia de Vesalius e o que pensara a respeito das ilustrações. Reparei com alívio que a gaveta embutida da escrivaninha estava bem fechada. Vou tomar um banho, eu disse 1 hora depois, enquanto me levantava e alongava os músculos por mais um lance de escada. Precisava de um tempo sozinha para pensar nas implicações da minha nova condição de esposa de Martha. A ideia de casamento era assoberbamente demais para mim. Depois de ponderar sobre o sentimento possessivo do vampiro e sobre a minha própria ignorância do que estava acontecendo, nada me pareceu melhor do que aquele momento de reflexão. Eu irei em seguida, disse Martha sem tirar os olhos da tela do computador. A água do banho estava quente, como sempre, e afundei na banheira com um gemido de prazer. Martha já tinha operado a magia com as velas e a lareira. O ambiente era acolhedor e agradável. Revi os acontecimentos do dia com satisfação. Estar no comando era realmente bem melhor do que ficar à mercê dos acontecimentos. Eu ainda estava de molho, com o cabelo caindo em cascata para fora da banheira, quando ouvi uma batida leve à porta. Martha não esperou a minha resposta para abri-la. Surpreendida, ergui o peito e afundei novamente na água enquanto ele entrava no banheiro. Ele abriu uma das toalhas com uma vela ao vento. Seus olhos estavam esfumaçados. Vem para a cama, disse com uma voz rouca. Continuei na água por mais um tempo enquanto tentava ler o rosto de Martha. Ele esperou pacientemente com a toalha estendida enquanto eu o observava. Depois respirei fundo e levantei com a água escorrendo pelo meu corpo nu. As pupilas de Martha se dilataram de repente, mas o corpo permaneceu imperturbável. Em seguida, ele recuou para que eu pudesse sair da banheira e me enrolou na toalha. Cravei os olhos nos dele, com a toalha presa ao redor do meu peito. Quando vi que os olhos de Martha não hesitavam, deixei a toalha cair, e a luz da vela incidiu no meu corpo molhado. Ele percorreu meu corpo com os olhos bem devagar, provocando um frio na minha espinha. Depois me puxou sem dizer nada e avidamente passou os lábios na minha nuca e nos meus ombros. Inalou meu cheiro, ao mesmo tempo que enfiava os seus dedos frios pelos cabelos à minha nuca. Ofeguei quando ele pousou os dedos polegar na minha carótida. Jill, como você é bela e tão viva, ele sussurrou. Martha me beijou novamente. Eu o puxei pela camiseta e percorri com os meus dedos quentes a sua pele fria e macia. Ele encolheu os ombros, a mesma reação que tive quando recebi os primeiros toques gelados dele. Sorri em meio aos beijos e ele deu uma pausa com uma interrogação estampada na face. Não é gostoso quando seu frio encontra o meu calor? Ele riu, e o riso soou tão intenso e esfumaçado quanto os olhos dele. Depois tirou a camiseta com a minha ajuda, dobrei-a com esmero. Puxou a camiseta das minhas mãos e arremessou-as para um canto. Depois você faz isso, disse com impaciência, e depois percorreu meu corpo com as mãos. Nossas peles nuas se tocaram pela primeira vez, quente e frio, um encontro de opostos. Fascinada pela perfeição com que os nossos corpos se encaixavam, era então a minha vez de rir. Fiquei subindo e descendo os dedos pela espinha de Martha, até que ele mergulhou o rosto no côncavo da minha garganta, roçando os lábios no bico dos meus seios. Meus joelhos bambearam e me agarrei à cintura de Martha para não desfalecer. Que ingenuidade! Minhas mãos se apressaram em desabotoar os botões de sua calça macia e desamarraram o cordão que mantinha na cintura. Ele parou de me beijar e me olhou por um momento com ar intrigado. Soltei a calça, sem me esquivar do olhar, e deixei-a cair. Pronto, falei suavemente. Agora estamos quites. Nem tanto. Ele retrucou, livrando-se da calça que ainda estava nos pés. Mordi o lábio para abafar um suspiro, mas a visão me fez arregalar os olhos. As partes do corpo de Martha que eu ainda não tinha visto eram tão perfeitas quanto as que já tinha visto. Nu, à luz de velas,
Era como uma escultura clássica tomando vida. Sem dizer nada, ele me pegou pela mão e me levou para a cama. De pé ao lado da extremidade acortinada da cama, ergueu as cobertas e me deitou. Depois ele também subiu na cama, enfiou-se debaixo das cobertas e se virou de lado com a cabeça apoiada na mão. Exatamente como na posição final da aula de yoga, que eu tinha diante de mim uma pose que me fez lembrar das esfinges dos cavaleiros medievais nas igrejas inglesas. Eu puxei a coberta até o queixo, ao me dar conta da imperfeição do meu corpo. Ai, Diana, vai começar essa autoestima de centavos. O que há de errado? Ele perguntou, franzindo a testa. Só estou um pouco nervosa. Nervosa por quê? Nunca fiz com um vampiro. Ele pareceu sinceramente chocado. E não vamos fazer esta noite. Esqueci das cobertas, ergui o tronco e apoiei nos cotovelos. Você interrompe meu banho, me espia saindo nua e molhada da banheira e me deixa tirar sua roupa para depois me dizer que não faremos amor esta noite? Insisto em dizer que não há razão para a pressa. As criaturas modernas estão sempre correndo. Ele murmurou, puxando as cobertas até a minha cintura. Se quiser, pode me chamar de antiquado, mas quero desfrutar cada momento do nosso namoro. Eu tentei agarrar a ponta do lençol para me cobrir, mas os reflexos de Matthew foram mais rápidos. Ele abaixou um pouco o lençol, tirando-o do meu alcance com os olhos atentos. Namoro? Gritei indignada. Você já me trouxe flores e vinhos, você agora é meu marido. Ou pelo menos diz que é. Descobri o torso dele, e outra vez meu coração bateu descompassado com a visão. Como historiadora, você deveria saber que os casamentos não eram consumados imediatamente. Ele se concentrou nos meus quadris e nas minhas coxas e essas partes do meu corpo gelaram de prazer. Em alguns casos eram exigidos anos de namoro. A maioria desses namoros terminava em sangue e lágrimas. Enfatizei ligeiramente o termo. Ele sorriu e acariciou o meu seio com os dedos leves como plumas e o meu suspiro fez ronronar de prazer. Prometo não derramar sangue se você prometer não chorar. Era mais fácil ignorar as palavras que as mãos dele. Príncipe Arthur e Catarina de Aragão, eu disse em um tom triunfante, orgulhosa pela lembrança dessa informação histórica relevante sob condições tão perturbadoras. Você os conheceu? O Arthur não. Eu estava em Florença, mas Catarina sim. Ela era quase tão valente quanto você. E por falar em passado, ele acariciou meu braço. O que sabe a distinta historiadora a respeito de fazer a corte na cama? Eu me virei de lado e lentamente deslizei o dedo indicador pelo maxilar dele. Conheço o costume, mas você não é Amish nem inglês. O que está me dizendo é que, além de introduzir os votos de casamento, os vampiros também introduziram as práticas de duas pessoas se colocarem na cama para conversar a noite toda sem fazer? Além de apressadas, as criaturas modernas são excessivamente obsessivas pelo ato. É uma definição clínica e limitada demais. Fazer amor tem a ver com intimidade, conhecer o corpo do outro, tal como se conhece o próprio corpo. Responda a minha pergunta. Insisti impossibilitada de pensar com clareza, porque ele já estava beijando o meu ombro. Foram os vampiros que inventaram a arte de cortejar na cama? Não, disse mansamente, com os olhos brilhando, enquanto meu dedo rodeava o queixo dele. Ele mordeu levemente o meu dedo, como prometera, sem sangue. No passado, todos faziam isso. Depois vieram os alemães e depois os ingleses, com a novidade de colocar tábuas separando o casal. A maioria de nós fazia a maneira antiga. Ficávamos debaixo das cobertas na escuridão do quarto até o amanhecer. Isso parece medonho, afirmei. Ele desceu os olhos pelo meu braço até o umbigo. Eu tentei me esquivar, mas ele me pegou pelo quadril com sua mão fria e me manteve parada. Matthew, protestei. Pelo que me lembro, ele disse como se não tivesse me ouvido. Era uma forma bem prazerosa de suportar as longas noites de inverno. O difícil era aparentar a inocência no dia seguinte. Os dedos de Matthew passearam pela minha barriga, fazendo meu coração pular dentro da caixa torácica. E eu olhei procurando com interesse pelo próximo alvo do corpo dele.
Meus lábios apontaram na clavícula enquanto minha mão serpenteava ao longo daquela barriga lisa. É claro que o sono fazia parte dessa prática, eu disse quando ele tirou a mão de cima da barriga e segurou por um instante. Comprimiu o meu quadril livre no corpo dele e fiquei feliz com sua reação. Ninguém consegue ficar conversando a noite inteira. Ora, os vampiros não precisam dormir. Ele me fez lembrar e depois recuou, inclinou a cabeça e beijou-o na parte de baixo do meu peito. Ergui a cabeça dele. Aqui nesta cama só tem um vampiro. É desse jeito que você acha que vai me manter acordada? Eu venho planejando um pouco mais desde que o dia que a conheci. Os olhos de Matthew brilharam de modo sombrio à medida que ele abaixou a cabeça. Curvei o corpo para encontrar com os lábios dele. Quando consegui, ele me colocou de barriga para cima de modo gentil e firme, agarrou meus punhos com a mão direita e os fincou no travesseiro. Sem pressa, lembra? Até então, era um alívio físico para mim, sem delongas e complicações emocionais desnecessárias. Eu era uma atleta que passava grande parte do tempo com outros atletas e que tinha plena consciência do corpo e das suas necessidades. E sempre havia alguém por perto para satisfazê-las. Eu não era propriamente uma adepta ao casual na escolha de parceiros, mas a maioria das minhas experiências tinha sido com homens que adotavam a mesma atitude franca, se contentando em desfrutar alguns encontros ardentes e depois retornando à amizade como se nada tivesse acontecido. Matthew deixou bem claro que dias e noites assim tinham se acabado. Com ele, não haveria mais imediato. E eu não conhecia outro jeito. Era como se eu fosse virgem. Os intensos sentimentos que eu nutria por Matthew se ligavam de um modo inextricável às reações do meu próprio corpo enquanto ele os atava com a boca e as mãos em aflitivos e complicados nós. Nós temos todo o tempo à frente, ele acrescentou segurando os meus braços, tecendo amor e desejo físico em uma só tecelagem e assim fortalecendo o meu corpo. Matthew, isso não é cortejar na cama, sussurrei. Na França é, ele disse com um ar complacente e um brilho malicioso nos olhos. Quando viu que eu tinha parado de me contorcer, soltou meus punhos e o enlacei pelo pescoço. Minhas pernas se abriram como uma capa de livro quando nos beijamos. Os dedos de Matthew brincaram e dançaram entre as minhas coxas até que o prazer me fez tremer toda. Ele me deteve nos braços enquanto os meus tremores cessavam e batidas do meu coração voltavam ao normal. Quando finalmente juntei forças e olhei para ele, me deparei com a cara feliz de um gato. E o que a nossa historiadora pensa agora sobre a arte de cortejar na cama? Perguntou. É bem mais excitante do que você vê na literatura acadêmica, respondi tocando o dedo nos lábios dele. E se os Hamish fazem isso à noite, não surpreende que não precisem de televisão. Já está com sono? Perguntou acariciando meus cabelos. Oh, não. Eu o empurrei para colocá-lo de barriga para cima. Ele dobrou as mãos debaixo da cabeça e sorriu novamente para mim. Nem de longe. Aliás, agora é a minha vez. Explorei o corpo de Matthew da mesma maneira que ele tinha explorado o meu. Apalpei a bacia e um sombreado branco na forma de um triângulo chamou a minha atenção. Era uma sombra ao fundo, sob a superfície perfeita e macia daquela pele. Intrigada, examinei todo o peito. Encontrei outras marcas antigas, algumas na forma de flocos de neve, outras na forma de cruz. Nenhuma estava à superfície, todas estavam profundamente entranhadas no corpo. O que é isso, Matthew? Apenas uma cicatriz, feita pela ponta de uma espada de folha larga. Será que foi na Guerra dos 100 Anos? Já não me lembro. Uma cicatriz? Vire de costas. Ele ronronou de prazer quando as minhas mãos percorreram as costas dele. Oh, Matthew. Meus temores se comprovavam. Ele tinha uma infinidade de marcas nas costas. Ajoelhei-me e puxei o lençol até os pés. Ele também tinha marcas nas pernas. Ele girou a cabeça sobre o ombro. O que há de errado? Isso não é nada, Moncor. É só um corpo avariado do vampiro. Seu corpo está todo marcado. Comentei olhando para outra marca entre os músculos no encaixe entre o braço e o ombro.
Já não lhe disse que os vampiros são difíceis de ser mortos? Mesmo assim, as criaturas se esforçam como podem. Doeu quando você foi ferido? Por que eu não sentiria dor se você sabe que eu sinto prazer? Claro que doeu, mas os ferimentos saram rapidamente. E por que eu não vi essas marcas antes? É preciso estar no ângulo da luz e olhar com muita atenção. Elas incomodam? Ele perguntou hesitante. As cicatrizes? Balancei a cabeça. Não, claro que não. Só quero matar todo mundo que machucou você. Com o Ashmole 782, o corpo de Martha era um palimpsesto. Uma superfície brilhante de cicatrizes obscurecia sua história. Estremeci só de pensar nas batalhas declaradas e não declaradas que ele tinha participado. Você já lutou demais. Minha voz tremeu de raiva e remorso. Chega de batalhas. É muito tarde para isso, Diana. Sou um guerreiro. Não é não, retruquei alto e bom som. Você é um cientista. Sou um guerreiro há muito tempo. Eis a prova. Ele apontou ao próprio corpo esguio e branco. Além disso, a maioria das criaturas que me feriram já morreram. É melhor deixar esse seu desejo para lá. O que posso fazer para compensar isso? Puxei as cobertas por cima da minha cabeça e armei uma tenda. Depois se fez um silêncio cortado pelo crepitar da lareira e pelos suspiros ocasionais de Martha e por fim pelo seu grito de prazer. Eu me enfiei debaixo do braço dele e o trancei com as pernas. Ele inclinou a cabeça e me olhou com o olho aberto e o outro fechado. É isso que ensinam hoje em Oxford? Perguntou. É magia. Nasci sabendo como deixá-lo feliz. Apalpei o coração dele também me sentindo feliz, porque aprendi onde e como tocá-lo por instinto. E porque aprendi quando usar a delicadeza e quando deixar florar a paixão. Se magia é isso, estou mais do que feliz pela perspectiva de passar o resto da minha vida como uma bruxa. Ele pareceu tão feliz quanto eu. Você quer dizer o resto da minha vida e não o resto da sua. Martha ficou enigmaticamente quieto e me ergui para vê-lo. Hoje à noite estou me sentindo com 37 anos. E o mais importante, talvez no ano que vem me sinta com 38. Não entendi, retruquei constrangida. Já estou fora do tempo há mais de 1000 anos, olhando os dias e os anos passando. E quando a conheci, passei a prestar atenção na passagem do tempo. Os vampiros sempre se esquecem dessas coisas. É uma das razões que fazem com que Isabu leia obsessivamente os jornais, para não esquecer que tudo muda, embora o tempo não altere nada. Nunca sentiu isso antes? Algumas vezes de um modo muito fugaz, uma ou duas vezes no campo de batalha na hora que achei que estava prestes a morrer. Então uma sensação que tem a ver com perigo, não só com amor. Minha vida muda agora que tem um começo, um meio e um fim. Antes tudo era mero perâmbulo. Agora eu tenho você e minha vida terá acabado quando você morrer. Não necessariamente. Só tenho algumas décadas à frente e talvez você viva para sempre. Um mundo sem Martha era impensável. Veremos, ele disse baixinho enquanto afagava meu ombro. De repente, a segurança de Martha tornou-se a minha principal preocupação. Você será cuidadoso? Ninguém sobreviveria os séculos que sobrevivi sem ser cuidadoso, Diana. E serei agora mais do que nunca, porque eu tenho muito a perder. Eu prefiro ter este momento com você, esta única noite até centenas de anos com um outro qualquer, sussurrei. Martha refletiu sobre as minhas palavras. Acho que só precisei de algumas semanas para me sentir com 37 outra vez. E um dia desses, talvez, também eu vou preferir um único momento com você. Mas a conversa está ficando séria demais para a cama de um casal. Pensei que a conversa fosse o objetivo da arte de cortejar na cama. Retruquei com certa afetação. Depende de quem fala, se o cortejador ou o cortejado. Ele me beijou de a orelha até os ombros. Além do mais, eu gostaria de discutir uma outra parte da cerimônia medieval do casamento com você. Verdade, marido? Mordi delicadamente a orelha dele. Não faz isso. Ele se fingiu de sério. Nada de mordidas na cama. Mordi novamente. Refiro-me a uma parte da cerimônia onde a obediente esposa promete ser encantadora e viçosa na cama e na mesa. Pretende cumprir essa promessa?
Depois de algumas horas debatendo a liturgia medieval, adquiri uma nova compreensão das cerimônias da igreja e dos costumes folclóricos. Eu nunca tinha experimentado com outra criatura aquela intimidade que tive com Matthew. Relaxei despreocupada e me aconcheguei ao corpo de Matthew, com a cabeça deitada no peito dele. Ele alisou os meus cabelos seguidamente, até que caí no sono. Acordei um pouco antes do amanhecer, com um ruído estranho que soava da cama ao meu lado, como um cascalho rolando dentro de um tubo de metal. Matthew estava dormindo e roncando. E nunca se pareceu tanto como uma esfinge de um cavaleiro de uma tumba da igreja como naquele momento. Só faltava um cão aos pés e uma espada à cintura. Puxei as cobertas para cobri-lo melhor. Ele não se mexeu. Acariciei os cabelos e ele continuou respirando profundamente. Beijei os lábios e, de novo, nenhuma reação. Sorri para o meu maravilhoso vampiro que dormia como um morto e saí da cama me sentindo a criatura mais sortuda do planeta. Lá fora, as nuvens que ainda cobriam o céu se faziam finas no horizonte, revelando frágeis traços de vermelho através de camadas cinzentas. Será um dia claro, pensei quando me espreguiçava e olhava o corpo esparramado de Matthew. Ele ficaria inconsciente por horas a fio. E de minha parte me sentia agitada, estranhamente rejuvenescida. Eu me vesti depressa para ficar comigo mesma no jardim. Acabei de me arrumar e Matthew continuava mergulhado em raro e imperturbável sono. Volto daqui a pouco. Sussurrei e lhe dei um beijo. Nenhum sinal de Martha nem Isabu. Na cozinha peguei uma maçã no recipiente dos cavalos e dei uma mordida. A polpa da maçã espalhou um gosto fresco e crocante pela minha língua. Fui até a horta e perambulei ao longo dos caminhos de cascalhos, enquanto sorvi o aroma das ervas e das rosas brancas que cintilavam sobre a luz do amanhecer. Se não fosse pelas minhas roupas modernas, a horta poderia ser do século XVI, com impecáveis canteiros quadrados e com cercas de galhos de salgueiro, talvez erguidas para repelir os coelhos. Se bem que os vampiros do castelo eram mais eficazes que a cerca. Eu me abaixei e passei a mão nas ervas que cresciam na terra. Uma dessas ervas era um dos ingredientes do chá de Martha, a ruda. Eu fiquei feliz por ter retido a informação. Fui atingida por uma lufada de vento, que soltou a mecha infernal do meu cabelo que teimava em não ficar no lugar. Já me preparava para ajeitá-la, quando um braço me ergueu do chão. Eu parecia um coelho suspenso no ar pelas orelhas. Um suave formigamento na minha pele confirmou o que eu já sabia. Eu estaria cara a cara com uma bruxa quando abrisse os olhos. E aí, gente, o que acharam? Esse capítulo foi de tirar o fôlego. Esse Matthew recatado e do lar. Ai, tá ficando cômico. E parece que finalmente essa lua de mel entre os dois acabou. A paz acabou. O que mais temiam aconteceu. A gata foi sequestrada e eu estou morrendo de curiosidade para saber quem, como, onde, como isso vai se desenvolver e como Matthew vai reagir quando acordar, que por sinal me deixou confusa. Até o momento a gente tinha entendido que eles não dormiam, os vampiros não dormiam, mas Matthew estava lá parecendo um morto, capotado e roncando ainda por cima. Ai, vamos ver como será explicado no próximo capítulo. E é isso, meus amores, muito obrigada por terem lido comigo hoje. Esse capítulo foi uma explosão de amor e magia e agora é esperar para ver o que vem a seguir. Então até o próximo vídeo, continue apaixonado, sonhando alto como Diana. Beijos, até lá, fui! Não é gostoso quando seu frio encontra o meu calor?